Olá! Na aula de hoje nós vamos aprender a fazer a peça cair dentro da arena. Para isso nós vamos ter que alterar alguns métodos da nossa classe poliômino e também da nossa classe arena. Então vamos começar pela nossa classe poliômino. Começando pelo nosso método draw. Agora, para que uma peça caia, ela precisa ter uma posição. Então precisamos ter uma propriedade nova da nossa classe poliômino, indicando qual é a posição da peça. E já que sabemos a posição da peça, não precisamos mais passar o x e o y como parâmetros para o método draw. Ao invés disso, ele vai ler esses valores da propriedade que estará contida nessa classe. Então, como faremos isso? Primeiro começamos fazendo um novo método que vai nos permitir armazenar as coordenadas da peça. Position. Então aqui vamos armazenar o x e o y. Certo. Uma vez o x e o y armazenados, vamos trocar este argumento pela propriedade correspondente. E por último, vamos retirar estes argumentos do método. Pronto. Agora, a partir de agora, para se desenhar uma peça, basta fazer o set da posição e em seguida chamar o método draw. Por uma questão de comodidade, vamos fazer com que o método setPosition retorne uma instância do próprio objeto. Agora vamos testar. Na nossa classe Arena, nós temos o nosso currentPiece, criando um tetrômino a partir da tetrominofactory. E temos aqui no método draw a nossa currentPiece sendo desenhada na quarta coluna, sétima linha. Então vamos alterar isso. E vamos fazer com que setPosition. Vamos colocar numa posição diferente. Agora vamos colocar na 1,3 para sabermos que está sendo desenhado numa posição diferente. E agora vamos testar. Ao executarmos a nossa arena, aqui está, desenhado numa posição diferente. Continuando aqui ainda na nossa classe Arena, temos que fazer com que essa peça caia. Para isso nós vamos utilizar um método DOM chamado setInterval. Este método ele faz com que uma função seja chamada n vezes. Sempre a cada determinado intervalo, esta função que você passa como argumento para esse método, ela vai ser chamada. Então, vamos aqui criar uma função nova. Será currentPieceFall. E eu quero então que este método ele seja chamado sempre. Ou seja, currentPieceFall será chamado a cada 1000 milissegundos. Além disso, eu quero que este interval ele fique armazenado para que eu possa deletá-lo, limpá-lo quando eu quiser. Então eu vou guardá-lo dentro de uma propriedade chamada currentPieceFallInterval.
Pronto. E aqui, o que este método currentPieceFall ele vai fazer? Primeiro, ele deve verificar se a peça pode continuar caindo. Ou seja, será que a peça lá bateu no fundo da arena? Ou será que ela bateu em outra peça? Ou será que ela não consegue nem sequer mais entrar na arena porque a arena já está cheia? Então, a primeira coisa é saber se essa peça ela pode cair. Se ela pode cair, então nós devemos fazer o quê? Incrementar a posição dela e fazer o set. Ou seja, position y increment, algo assim. E por último, set position. Basicamente isso que esse método tem que fazer. No futuro, esse 1000 vai ser transformado numa variável que será controlada pela configuração do jogo e ao longo do jogo este valor ele vai ser decrementado. Ou seja, quanto mais você avança nas fases do Tetris, menos tempo você tem até que a peça comece a cair, certo? Ou seja, atualmente você tem 1 segundo até que ela caia uma linha. Lá na fase 5 ou 6, você só vai ter 800 milissegundos. E lá pela fase 10 ou 15, você vai ter 500 milissegundos. E por aí vai. Essa vai ser a forma que nós vamos ter de aumentar a dificuldade do jogo. Mas isso é para o futuro. Por agora, isso é uma constante, está aqui como 1000. Então o próximo passo é fazer um método que verifique se a peça pode cair. Portanto, vamos para a nossa classe Polyomino e vamos criar um novo método, tryMoveDown. Existem aqui duas formas, pelo menos, de se implementar esse método. A primeira é utilizando o método setPosition, fazemos uma tentativa com a posição y mais 1. O problema dessa tentativa é que, se não for possível que a peça ocupe a posição da linha abaixo, você vai ter que voltar com a peça para a posição y-1 logo em seguida. Ou seja, você vai fazer duas operações em cima da sua peça. Uma alternativa é você fazer uma clonagem da sua peça e então, no clone, você utiliza o set position para y mais 1. A vantagem é que, se não der certo, você simplesmente pode jogar a variável que você criou fora, o clone, você joga isso fora e a sua peça oficial não foi alterada em nada. Portanto, para isso, nós precisamos criar o método clone. E o que esse método clone vai fazer? Ele vai retornar um novo poliômino utilizando os valores atuais, ou seja, squares count, color. E aqui nós precisamos passar o formato, ou seja, precisamos passar aquele array de arrays. Aqui. No entanto, o que nós temos agora é uma coleção de squares.
É um array de squares, não é mais um array de zeros ou uns, como nós tínhamos no início. Então nós temos que, ao fazer esse clone, transformar essa coleção, essa matriz de squares, novamente no nosso produto original. Nós podemos fazer isso usando um mapeamento. Onde cada um dos elementos presentes da nossa matriz, se ele existe, será 1. Caso contrário, será um 0. E pronto. Isto nos dá o nosso array de zeros e uns. Só falta agora nós colocarmos este poliômino na posição correta. Ou seja, this position x, this position y. Agora sim, nós criamos uma nova instância de poliômino utilizando os mesmos valores do nosso poliômino original. Temos aqui uma cópia. E de posse dessa cópia, vamos então alterar a posição para a linha seguinte. Agora vem a validação. Nós precisamos validar cada um dos quadrados existentes dentro do poliômino. Sendo assim, vamos precisar mais uma vez deste for de for. Vamos copiá-lo. Apagar a parte de dentro. E vamos verificar, primeiramente, se o quadrado na posição JI existe. Se ele está preenchido. Caso contrário, nem faz sentido validar essa posição. Mas se esse quadrado existe, ele está preenchido, então nós temos que verificar se a posição dele está dentro dos limites da arena. Ou seja, precisamos verificar se copy.position.y mais j é maior ou igual a 20, que é o nosso tamanho de arena. Qual é o problema dessa abordagem? O problema é que nós estamos colocando aqui um número fixo que depende, na verdade, de uma configuração da arena. Além do mais, isso aqui parece que nós vamos utilizar muitas vezes em outros métodos. Por exemplo, quando você quer mover a peça para o lado esquerdo, para o lado direito, quando você quer girar a peça para a esquerda ou para a direita. Me parece que esse método nós vamos utilizá-lo de forma semelhante em outras abordagens, em outros movimentos. Por agora, vamos deixar isso assim, só para ver como é que funciona. Ok? Então, caso a peça chegue numa linha que seja maior ou igual a 20, então ele chegou ao final da arena e nós vamos retornar false. Mas entendam, essa abordagem não está boa. Nós vamos melhorá-la no decorrer das próximas aulas. Por enquanto, vamos deixá-la assim. Caso nenhum dos quadrados esteja nesta condição, então nós retornamos
true. E está aqui a nossa função tryMoveDown. Na verdade, podemos incluir um novo comportamento. Caso ele não tenha nenhum impedimento para mover para baixo, nós podemos efetivamente mover a peça para baixo. Ou seja, disposition y mais, e aí sim retornamos true. Opa, aparentemente temos um erro aqui. Esse parênteses está sobrando, então vamos retirá-lo. Ok. E agora então vamos para a arena, onde vamos implementar o pScanFall. Uma nota aqui. Este método ele vai ser chamado de dentro desta rotina DOM. Ou seja, ele, apesar de ser um método desta classe, ele não vai ter acesso às propriedades e métodos da instância. Portanto, precisamos utilizar aqui os métodos estáticos presentes na Game Manager para acessar a propriedade Arena. Portanto, aqui vamos verificar se a peça pode cair. Se tivéssemos acesso direto às propriedades e métodos desta classe, desta instância, bastava-nos escrever this.currentPiece.tryMoveDown. Se não é possível andar para baixo, então crie uma nova peça. Isto seria o suficiente. No entanto, nós não temos acesso ao objeto thisCurrentPiece. Precisamos utilizar o Game Manager. Game Manager Arena. Vamos verificar. Opa, o Arena é minúsculo. Então, Arena minúsculo. Se o CurrentPiece do objeto Arena do Game Manager não conseguiu andar para baixo, então o objeto CurrentPiece do objeto estático Arena do Game Manager vai receber uma nova instância de tetromino nesta posição. Ok, já está e já está. Por último, ao desenharmos, vocês vão reparar um comportamento interessante. Vamos ver. Vamos aqui dar um refresh. E a peça cai. Olha só. Como nós não estamos limpando a arena, o lixo fica. Ou seja, a cada draw, eu preciso limpar completamente a nossa área. E como nós fazemos isso? No nosso Game Manager, o método draw, ele vai ser iniciado com GameContext.clearRect. E o que isso faz? Isso limpa um retângulo de tamanho Game Manager.config.width e height. Agora sim, a cada desenhada, a cada ciclo de desenho, ele vai limpar completamente a tela antes de desenhar novamente. Agora vamos ver.
temos o nosso comportamento esperado. Agora a peça aparenta estar caindo. E vamos ver, ela tem que bater lá embaixo, e no momento que ela bater lá embaixo, vai ser criada uma nova peça e essa vai sumir. Exato. Esse é o comportamento esperado, mas ainda não é o comportamento que nós queremos para o nosso jogo. Afinal de contas, queremos que a peça permaneça na arena. Isso vai para a nossa próxima aula. Até lá!